Olá, meu nome é Leonardo, eu sou aluno do Seminário Presbiteriano Brasil Central e hoje eu vou falar para vocês do livro de Malaquias, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Esse vídeo ele visa completar a terceira nota do segundo semestre do seminário, do primeiro ano do seminário, na matéria de Introdução ao Antigo Testamento, do reverendo Márcio Alonso, meu professor. Ok? A gente vai entrar agora no contexto, a gente vai ver o contexto, depois a gente vai ver entrar no livro, né, de forma mais profunda, vamos ver Cristo no livro e, por fim, vamos achar o livro espalhado na Bíblia, a projeção canônica, e então eu vou falar para vocês o material que eu usei, bibliografia no final, ok? Vamos para o contexto do livro. Aí você está vendo uma timeline, né, começando ali em Gênesis, ali atrás, na frente vai ter o Evangelho e o nosso livro de hoje, né, o Malaquias, está bem ali depois de Esdras e Neemias. A gente começa por Abraão. Antes de Abraão tem história que aconteceu, mas a gente vai começar aqui e vai dar pra gente entender o que está falando em Malaquias. Abraão é chamado por Deus para Deus tirar dele um povo, né, um povo que seria fiel a ele, porque Deus agiria de amor com esse povo, né? Então Deus promete um filho e uma terra para Abraão. O filho de Abraão é Isaac, filho da promessa. De Isaac saem dois filhos, né, gêmeos, da onde vão ser dois povos. Nasce Esaú e Jacó. De Esaú se forma um povo chamado Edom. E de Jacó se forma um povo chamado de Israel, que é o povo de Deus. Começa-se como uma família e Jacó tem 12 filhos. Esses 12 filhos brigam com um dos filhos, que é José, e vendem ele por ele ser do Egito. E Deus abençoa esse menino no Egito. Ele é vendido como escravo, mas ele cresce no Egito. É usado por Deus para receber sua família. Então, chegam como família, moram bem, mas passam-se 400 anos no Egito e se tornam escravos no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés, como você está vendo ali, por volta de 1400 a.C., que essa história acontece. Ele levanta milagrosamente, com 10 pragas, ataca o Egito e o povo é liberto, então, agora para poder ir e entrar na terra prometida. Eles passam por uma temporada no deserto, onde Deus manda eles construírem um tabernáculo, porque Deus quer habitar entre o seu povo. Deus habita entre o seu povo e o povo entra na terra. Depois que eles entram na terra, a gente não vê mais o tabernáculo, não vê se falar do tabernáculo, né? Vez ou outra a gente vê a Arca da Aliança, que é um item ali do tabernáculo, mas não o tabernáculo. E eles estão dentro da terra, não são fiéis ao Senhor, são atacados e tudo mais, então eles clamam ao Senhor, o Senhor liberta eles através de juízes, que a gente vê isso no livro de Juízes. Passam-se cerca de 400 anos, e nesse período de juízes sendo levantados, o povo clama por um rei e Deus concede um rei. O rei é Saul, o primeiro rei no reino de Israel é Saul, mas ele é rejeitado por Deus. E então se levanta um segundo rei, que é segundo o coração de Deus, que é Davi, que se lembra do tabernáculo, que é construir agora uma casa definitiva para Deus entre o seu povo, mas por causa do pecado de Davi, Deus não deixa. Quem constrói é Salomão, que constrói que constrói o templo de Salomão, né? Um templo cheio de esplendor, belo. E depois de Salomão, o reino se divide entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá, e ambos têm 20 reis. No reino do norte, os 20 reis foram maus perante o Senhor. No reino do sul, teve alguns que agradaram ao Senhor. Por isso que o reino do sul dura um pouquinho mais. Mas, ainda assim, o povo de Israel se enche de pecado, né? Passou-se 400 anos do tempo de juízes, pecado. Levanta-se rei, o reino se divide e o povo peca contra o Senhor. E agora Deus tira eles da terra que Deus prometeu a eles, leva eles para um exílio, que é um exílio na Babilônia. Essas fotos são totalmente ilustrativas, tá, gente? Para você poder entender e acompanhar mais ou menos a linha do tempo. Então eles são levados para esse tempo no exílio, mas logo um tempo depois eles já são, Deus age de graça e misericórdia com eles e os fazem retornar. Quem leva eles para o exílio é a Babilônia, mas quem manda eles retornar, no período de 70 anos, já tem essa troca de impérios, e quem fazem retornar eles são os persas. Os persas mandam eles de volta ali, cerca de 539, né? E Deus levanta um homem para liderar eles de volta
para a terra prometida. A terra foi assolada por causa do pecado deles. O templo de esplendor de Salomão foi destruído. E agora Deus manda eles de volta. Eles agora estão reconstruindo o templo, né? Que é o segundo templo que a gente vai ver. Não tem o esplendor ou a beleza do primeiro templo, mas é um conjunto de construções. E é nesse contexto que a gente vai ver o segundo templo, né, sendo reconstruído. E a verdade é que o povo está de volta na terra agora. O templo foi reconstruído, eles foram disciplinados por Deus, mas ainda assim continuam em pecado e não estão cuidando do templo. E é nesse contexto que a gente vê Malaquias, nosso profeta de hoje. Está aí a timeline de forma bem mais simples, mas agora vamos entrar no livro de Malaquias. Malaquias em hebraico significa meu mensageiro. Alguns dizem que Malaquias, na verdade, é um codinome. Alguns associam o livro com Esdras. Outros já acreditam que realmente é o nome do profeta, o qual é o meu viés também, do homem, né? Mas existe argumento de ambos os lados. A estrutura do livro de Malaquias, a estrutura é de 4 capítulos, né? Mas nós vamos dividir ele aqui por assuntos. Vamos passar rapidamente pelos capítulos para ver, depois vamos para os assuntos. O primeiro capítulo vai falar mais ou menos do amor de Deus e a corrupção de Israel. O segundo, o descaso de Israel com o templo e a lei. O terceiro, Deus confronta Israel e a sua corrupção. E o quarto, a conclusão. A gente vai ver aqui por assuntos, quando a gente divide a estrutura do livro por assuntos, a gente vê 6 assuntos, ou melhor dizendo, 6 disputas ali entre o povo e Deus. Por quê? Porque o povo está de volta na terra, mas eles não estão cuidando do templo. Como a gente viu ali na linha do tempo, né? Eles não estão legais, então tem algumas coisas acontecendo. Por que isso está acontecendo? No final do livro a gente tem uma conclusão. Na disputa 1, Deus fala que ama o povo, mostra o amor do povo, e o povo pergunta, Deus, como? Como você ama a gente? Eles estão com o coração, você vê um coração pessimista no povo, né? E Deus diz assim, que eu amo porque eu amo vocês porque eu cuido de vocês, né? Isso é nas minhas palavras. Então, Edom foi destruída por mim, mas não vai voltar a ser construída, não vai crescer de novo. Ainda que eles tentem, eles podem até construir, mas eu vou destruir novamente. Ok? Porém, vocês, Israel, foram disciplinados por mim, serão cuidados, né? E eu cuido de vocês. Você lembra? Edom é o povo de Esaú. Israel é o povo de Jacó. Deus rejeitou Esaú, mas amou a Jacó. E é isso que ele está falando do povo ali, né, no primeiro capítulo de Malaquias, na primeira disputa de Malaquias. E na segunda disputa vai falar aqui do ultraje. O povo está ultrajando o templo de Deus, né? E Deus então fala e confronta o povo. Vocês ultrajam, expõem o pecado deles, vocês ultrajam o meu templo. Como que a gente ultraja o seu templo? Como que a gente faz isso? Vocês trazem animais coxos, né, doentes para o sacrifício, e os sacerdotes estão envolvidos nisso. E era muito importante que o sacrifício fosse saudável. Por quê? Porque isso estava prefigurando aquele que Deus enviaria para sofrer o sacrifício definitivo deles. Então tinha que ser algo que era de valor, para eles entenderem o valor do sacrifício que estava para ser oferecido. Na disputa 3, nós vamos ver Deus expondo a infidelidade conjugal do seu povo, né? E ele diz, vocês são desleais a mim e cometem abominação. E o povo diz, né? Como? O quê? Como que a gente faz isso? E então Deus diz, vocês abandonam suas esposas para casar com mulheres pagãs. E eles faziam isso e ainda seguiam essas mulheres em adorar outros deuses. E Deus dizia, eu odeio isso, né? Fala isso ao povo. Então, na disputa 4, que aí já é Deus confrontando, né? Confronta o pecado desse povo. O povo começa dizendo, né? Onde está o Deus do juízo? Todo mundo fazendo maldade e Deus não faz nada. E Deus vê o coração duro desse povo e diz, né, eu enviarei o meu mensageiro. Ou seja, Deus começa no confronto dizendo, eu vou transformar o coração desse povo, que preparará o caminho para o anjo da aliança, né, que trará justiça e purificará com fogo o meu povo do mal, né? E coloquei um efeitinho de fogo para poder ajudar a gravar. E depois a disputa 5, Deus confrontando então o dízimo, vocês estão me roubando. Você lembra que eles traziam sacrifícios
coxos, doentes. Então, não só traziam sacrifícios dessa forma, como também não traziam dízimo deles para manutenção do templo. E Deus fala: vocês estão me roubando. Aí o povo diz: em que estamos te roubando? Ora, e nos dízimos e nas ofertas. Eu quero abençoar, meu desejo é abençoar vocês, mas vocês não estão sendo abençoados porque vocês não estão sendo fiéis. Entende? Eu quero abençoar, mas só se vocês forem fiéis. Deus confronta então. E na disputa 6, nós entramos no dilema do povo com Deus, que diz assim: por que servir a Deus? O povo está dizendo, as pessoas más é que prosperam na vida, e Deus não faz nada. Então Deus diz: as palavras de vocês são duras contra mim. E pela primeira vez, então, Deus responde com uma pequena história sobre aqueles que remanesceram e amavam conversar sobre como honrar a Deus. Totalmente o contrário do que estava acontecendo ali naquele cenário dos que estavam de coração duro. Deus está falando, ele começa a contar uma história daqueles que amavam conversar sobre honrar e bendizer ao Senhor, e que havia um livro em que Deus tinha mandado escrever ali, que eles liam e se lembravam de quem Deus era. Essa é a sexta disputa. Deus termina contando essa historinha e então parte para a conclusão. Na conclusão, Deus fala do dia do Senhor, que no dia do Senhor ele vai então executar os ímpios que permanecem de coração duro e não se arrependem, mas que ele se lembra desses que a gente acabou de falar, dos remanescentes, aqueles que temem ao Senhor. Esses sim se regozijarão e será um dia de alegria. Então ele aponta basicamente para uma esperança mesmo para aqueles que temem ao Senhor, E será um dia de resplendor, um dia que trará vida, cura, esperança, Basicamente ele termina falando de esperança para o futuro. E os 3 versículos no finais funcionam como mais ou menos um apêndice do livro. É muito interessante. Eles apontam para o futuro e se lembram da lei de Moisés, como se fosse assim um fechamento para se lembrar da lei de Moisés, e também dizendo que enviarei Elias antes, que restaurará o coração do meu povo, dando então uma esperança para o povo que lia Malaquias então e que lê Malaquias. E aí está mais ou menos os assuntos, as 6 disputas e a conclusão. Cristo em Malaquias. E a gente encontra na predição através de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias. O Novo Testamento descreve Jesus como esse que veio restaurar o povo definitivamente. E ele é precedido por João Batista, que carrega o espírito e o poder de Elias. Então, Malaquias está falando de Jesus ali e daquele que precede Jesus, que é João Batista, E de uma forma mais geral, a gente também vê Malaquias chamando o povo ao arrependimento, da mesma forma que Jesus. Vê a projeção canônica, onde a gente encontra Malaquias. No Antigo Testamento, a gente encontra Malaquias ali em Deuteronômio, Provérbios, a gente encontra ele também em Salmos, nesses versículos que são colocados ali, falando do amor de Deus, ali em Deuteronômio, o provérbio que é citado, que as palavras usadas são como que as mesmas ali em Malaquias, e também em Salmos, que aqueles que temem ao Senhor cantarão de júbilo. E também no Novo Testamento a gente vê o povo que foi chamado para ser raça santa, raça eleita, o povo santo, ali em 1 Pedro. Nós temos também Tiago, comparando ali, trazendo Malaquias para uma forma prática, e também a cidade que Malaquias dizendo, esse lugar novo, esse resplendor novo sendo apontado lá em Apocalipse. Basicamente, esse é o livro de Malaquias, que eu apresento para vocês. A bibliografia está aí, que eu usei, o material que eu usei. Bom, muito obrigado e vale a Bíblia.